falar um pouco quem foi Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo italiano que ele era esquerdista, comunista, jornalista, socialista e político. Um dos seus principais instrumentos de fala era a escola e a cidadania. Seus principais interesses eram na política, na ideologia e na cultura. Gramsci foi preso em 1926 pelo regime fascista de Benito Mussolini. O Gramsci ele pregava numa sociedade instaurada o fascismo, o socialismo, e por isso ele foi preso. Porque ele vivia numa realidade que era na Itália, que naquele período ele vivia numa realidade totalmente fascista, onde o que dominava era o fascismo. E Gramsci, por pregar o socialismo, foi preso. Por não aceitarem, por Benito Mussolini não aceitarem as suas ideias que favoreciam a sociedade. Durante esse período que Gramsci ficou preso, Gramsci desenvolveu na prisão as suas principais obras, que foi a Cartas do Cárcere e o Cadernos de Cárcere. Na Carta dos Cárceres era composto o quê? Gramsci escrevia para amigos e familiares mais próximos. E o Caderno de Cárcere ele fazia uma autoavaliação dos pensamentos marxistas. Então ele desenvolveu a teoria do Estado ampliado. O que seria essa teoria do Estado ampliado? Seria a composição do Estado. Para Gramsci, o Estado não era composto apenas pelo governo, e sim pela sociedade política junto com a sociedade civil. Na sociedade política, Gramsci dizia que o governo, que tinha como principal representatividade o governo, que era através do aparelho repressivo do Estado, que era quando o governo coloca as leis como forma de repressão. E na sociedade civil, as instituições. Eu destaquei 4 principais instituições segundo Gramsci, que eram os partidos políticos, a mídia, a religião e os sindicatos. Aí, a partir disso, Gramsci dizia que a sociedade civil precisava vencer a hegemonia. O que seria essa hegemonia? Seria a dominação do Estado sobre a sociedade. Gramsci dizia que, ao contrário de Marx, Marx dizia que era através de luta, mas Gramsci não concordava com isso. Ele dizia que era através das ideias, que para vencer essa hegemonia do Estado, eles precisavam fazer uso das ideias através das instituições. Só através das ideias, tendo como enfrentamento as instituições. Essas instituições iam fazer o intermeio da classe dominada com a classe dominante e o Estado. Bom, aqui nessas instituições foi classificado, como eu já falei, como 4, as principais, que no caso eram os partidos políticos. Como seriam esses partidos políticos? A gente sabe que no Brasil existe, se salvo engano, 35 partidos políticos que tem como base representar ter como foco uma certa, como eu posso falar, uma certa classe, Querem representar uma classe. Mesmo que isso não aconteça, a intenção é essa. Então, esses partidos políticos, Gramsci acreditava que a classe dominada tinha que ter um partido político, tinha que definir o seu partido político, porque era através desse partido político que a classe dominada ia poder ter embasamento na política, que ia ser como se fosse o intermeio, era através do seu partido político e do seu candidato, que foi escolhido pela classe dominante para os representar, que eles iam poder se envolver na política, vamos dizer assim, que eles iam poder, ia ser o intermeio de voz deles, que ia ser através dessa pessoa, desse partido, que eles iam poder mostrar os seus interesses, que eles iam poder lutar por seus interesses. E logo em seguida vem a mídia. A gente sabe que a mídia é uma grande ferramenta da classe dominante. Por quê? Porque a mídia, ela favorece muitas vezes, ou na maioria das vezes, apenas a classe dominante. Só é publicado aquilo que favorece aquelas pessoas que têm maior poder, que estão no poder. E naquela época não era diferente.
anteriormente, assim como é nos dias atuais. A mídia favorecia e publicava, espalhava pela sociedade somente aquilo que era favorecido ou que era mandado pela sociedade dominante. E em segundo, a religião. Naquela época, assim como os dias atuais, a religião ainda era, como ainda é, uma grande ferramenta de influência na sociedade. Gramsci dizia que depois dos cultos religiosos e das missas, a sociedade discutia política, entendeu? Então a religião andava lado a lado com a política. Tinha tanta influência na política, os grandes religiosos, como a religião, após os cultos e as missas, a população discutia política. Então também era um espaço político no âmbito religioso. E Gramsci dizia que se a população dominada tivesse a religião, pelo menos para intermediar os seus interesses, isso seria de grande valia para a população dominada. E, por último, sindicatos. Os sindicatos e foi naquela época, na Itália, assim como é nos dias atuais, uma ferramenta de grande valia para a sociedade, porque é através dos sindicatos que se organizam as lutas, que se busca por direitos, é a vez e a voz da classe dominada. Em vista tudo que eu falei anteriormente, Gramsci estava muito preocupado com a situação e com o rumo que a sociedade capitalista estava levando com a tomada do poder. Então, Gramsci procurou desenvolver conceitos para que pudesse ajudar a classe operária e seus intelectos na busca de melhorias, alterando assim a situação de dominação. Pensando nisso, Gramsci desenvolveu ou abordou dois assuntos, que foi a subordinação intelectual e a dominação ideológica. Essa subordinação intelectual para Gramsci aconteceu no primeiro momento de forma econômica. Como assim? Como foi essa forma econômica? Foi que o capital estava comandando o trabalho, gerando assim a subordinação da classe operária e, com consequência, tendo base da luta de classes. E para ele, a possibilidade de dominação acontecia de duas formas. Essa primeira forma estava ligada e presa ao senso comum, que tinha base religiosa ou folclórica. Para ele, Gramsci abordava o senso comum e o bom senso. Eu vou falar um pouco sobre o senso comum de acordo com Gramsci. Na visão de Gramsci, o senso comum era como se fosse um mundo, a visão de mundo mais difundida, ou seja, era a concepção de mundo do indivíduo, da sociedade. Na perspectiva de Gramsci, acontecia de dois modos, o ocasional e o desagregado. Ou seja, a religião e o folclore são as formas, era através da religião do folclore. O que era isso? Eram as crendices. Ele dizia que a classe operária estava muito ligada ao senso comum, que era ligado à religião e o folclore. Então, para ele, isso ali era uma forma de conformismo do ambiente externo. A religião fazia com que a sociedade dominada aceitasse aquilo porque foi assim que Deus quis, ou de acordo com a cultura. Eu já estou inserida nessa cultura, eu não vou buscar melhorias porque minha família já está inserida nessa cultura, ou porque se minha família não buscou e eu já nasci dentro desse contexto, é porque não é uma melhoria boa, porque eu não devo buscar isso, minha cultura já vem assim, a minha religião prega isso, então eu vou aceitar. Eu vou me conformar nesse contexto que eu estou inserido. Bom, e fazendo uso do bom senso, para Gramsci, o bom senso, para que se faça uso do bom senso, eu precisaria fazer uma autoavaliação de onde eu estou inserido. Como era isso? Era fazer uma autocrítica da minha realidade. Por exemplo, eu não estou, de acordo com o meu senso comum, eu não estou satisfeito. Aquilo ali não me representa. Onde eu estou inserido, eu não quero mais ficar. Eu preciso buscar melhorias para a minha vida. Então, eu ia fazer
de acordo com o meu senso comum, eu ia usar do meu bom senso. Eu ia fazer uma autocrítica do meu senso comum e nisso desenvolver o meu bom senso, que seria um pensamento crítico e homogêneo, para que a partir do meu bom senso eu pudesse formar, vamos dizer, a minha consciência de classe, que seria uma concepção de mundo coerente e homogêneo. Antônio Gramsci foi um comunista marxista que formulou a tese que implementa o melhor caminho a ser seguido, alterando aos poucos a estrutura da sociedade, desde os valores culturais até os valores políticos, subvertendo toda a cultura existente, para assim suplementar todos os ideais revolucionários do marxismo, que também pode ser chamado de marxismo cultural. Para Gramsci, alterando a cultura e os valores éticos e morais da sociedade, a tarefa esquerdista de alcançar o poder seria questão de tempo, uma vez que está diante de uma sociedade culturalmente e moralmente fraca e vulnerável a presenciar revoluções. Sabendo disso, Gramsci apostou em uma hegemonia cultural, que se trata do domínio de uma classe sobre a outra, que acarretaria no enfraquecimento do capitalismo, tornando uma revolução de ditadura comunista. Oi, gente, meu nome é Jéssica Beatriz, como todo mundo já sabe, eu fiquei com o capítulo 4 do livro. O capítulo 4 ele fala da reforma intelectual e moral e a elevação das classes. Esse capítulo fala das classes dominantes, no caso o proletariado, que o autor se refere como subalternos, e também fala sobre a burguesia, que não tem como falar de um sem falar do outro, né? Bom, essa reforma ela tem um ponto de partida do senso comum, ela parte do senso comum, assim como, por exemplo, a teoria científica. Também é uma luta cultural, que ela não visa apenas como está a situação econômica do indivíduo, né, dos subalternos, mas também como está a situação intelectual deles, visando também que Gramsci, ele teve seu ponto de vista, né, tem seu ponto de vista a partir das ideias de Marx, porque Marx falava do proletariado e da burguesia. Ele falava que o proletariado só poderia ter, de certa maneira, uma elevação, digamos assim, a partir de que ele começasse a ter voz na sociedade, por ter um número maior de pessoas, né, por ser uma quantidade maior, enfim. O projeto dessa reforma também é a separação das formas de consciências existentes, fazer com que os indivíduos subalternos saiam da alienação. Por isso que essa reforma ela desagrega a burguesia, porque faz com que os subalternos comecem a pensar, comecem a ver a real situação do mundo, né? Por isso que essa reforma também significa dizer que foi uma criação e uma popularização de um novo senso comum, que era a consciência filosófica. Que foi a partir disso que o Gramsci coloca que os subalternos teriam mais vez na sociedade. E com isso, né, com essa luta de classes que não visa apenas a economia e sim o intelecto do indivíduo, começou de certa maneira a incomodar a classe burguesa, que é como a gente vê hoje também, né? Quando nossa classe, o proletariado, a classe trabalhadora começa a se impor, a ver o mundo, né, como o mundo real, do jeito que ele tá, e começa a se impor, a classe alta começa a se incomodar e começa a ver que o proletariado está começando a ter voz, e isso incomoda muito. E Gramsci sempre falava isso. E uma das instituições que ele fala que é primordial para que isso aconteça, essa consciência filosófica, é a escola, que a gente vai ver nos capítulos mais na frente. O capítulo 5 fala sobre o bloco histórico e o Estado ético e educador. Para Gramsci, o Estado é o conjunto dos órgãos por meio dos quais a hegemonia e a coerção da classe dominante ou das classes dominantes são exercidas sobre as classes inferiores da sociedade. E o que seria a hegemonia e a coerção? A hegemonia seria a autoridade soberana sobre outros, e a coerção seria a força exercida pelo Estado para fazer valer o direito.
Estes dois aspectos da dominação de classe são assegurados pelo exercício de duas funções do Estado, a função de domínio e a função hegemônica. A função de domínio é desenvolvida na sociedade política e envolve a coerção, tanto nos seus aspectos legais como policial militar. A função hegemônica é desenvolvida na sociedade civil, com o papel de obter o consenso e a adesão das classes inferiores da sociedade, criando um bloco que une as diversas forças sociais e promove a unificação ideológica e cultural da nação. Este bloco é o famoso bloco histórico de Gramsci. Existe um bloco histórico quando se vê realizada a hegemonia de uma classe sobre o conjunto da sociedade. Esse bloco ele deve ser visto como um complexo de atualização de uma hegemonia determinada numa dada situação histórica. Para que o Estado participe de um bloco histórico bem-sucedido, é preciso que haja um jogo dialético entre as duas funções de Estado. Gramsci diz que existem duas formas de Estado que podem garantir a instituição de um bloco histórico. Seria o Estado educador e o Estado ético. O Estado educador é o conhecimento adequado dos direitos e deveres de cada um, que educa o consenso, que produz a vontade de conformismo, que unifica a crença e a adesão numa ordem moral, que justifica uma ordem política e esconde as diferenças e injustiças de uma ordem econômica. No Estado ético, é preciso elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural e moral. Nesse processo, a escola exerce um papel importante. Ela tem um papel na produção do senso comum entre os novos cidadãos, das noções sobre os seus direitos e deveres, que estabelece um novo conformismo, e agora voluntário, não é mais conformado pelo respeito ancestral e pelo temor religioso, mas por uma vontade de conformismo. Bom, eu fiquei com o capítulo 6, a escola como dever do Estado. As formulações de Antônio Gramsci sobre a escola, seu significado e suas funcionalidades devem ser entendidas no contexto da discussão sobre a escola comum e única, que se coloca no fim do século XIX. É nesse período que começa a se firmar a noção de que a educação é um dever do Estado, e no pensamento de Gramsci, uma função essencial do Estado, que pretende ser ético e educador. A ideia da educação como dever do Estado se firma dentro deste processo de emancipação política e fortalecimento dos Estados nacionais e da ordem burguesa. A autora Vanilda Paiva reafirma a ideia da educação como dever do Estado, levando em consideração a constituição da cidadania e da realização da igualdade, como também inseparáveis da democratização do ensino, ainda que ao longo do processo histórico e ideológico, essa associação aparece de diferentes formas, desde a versão radical de Rousseau, a igualdade absoluta para todos e até a proposta dual de Locke. Essas diferentes versões estão na origem de duas tradições. De um lado, a noção da escola comum e única, e do outro, a distinção no interior dos sistemas de ensino entre a formação científica e humanista para as elites e o treinamento técnico voltado para o trabalho destinado às classes populares. Tinha essa distinção. A elite tinha um ensino diferenciado, mais complementado, e eles podiam até cumprir uma faculdade. Já a classe popular recebia só esse ensino técnico e já ia diretamente para o mercado de trabalho. Era muito difícil conseguir uma oportunidade para ir para a faculdade. Essa distinção aparece claramente ao longo da história, ou disfarçadamente, como no caso das duas redes de ensino que se delinearam por trás do aparente igualitarismo. Não apenas pela difusão do ensino em geral, mas concretamente pela escola pública, laica, obrigatória e gratuita, que se acendeu com a Revolução Francesa, correspondia aos interesses contraditórios do terceiro Estado, que eram da burguesia interessada em maior homogeneidade cultural, unidade política e força de trabalho qualificada, e das classes populares, que bravamente lutaram pelo acesso a bens culturais até então privativos de outras classes sociais.
A proposta da escola única e comum, mantida pelo Estado e aberta a todos, leva às últimas consequências. O pensamento liberal sobre o ensino é sua versão mais radical. Essa concepção da escola e a ideia de obrigação do Estado de prover ensino público e gratuito, indissociável no discurso hegemônico da burguesia, são o núcleo das posições historicamente assumidas pelas lutas das classes populares, relativas à educação escolar. O que concerne a educação escolar, porém, é na medida em que ela é reconhecida como direito do cidadão e obrigação do Estado, que as camadas populares podem interpretá-lo legitimamente e canalizar sua luta pela democratização do ensino e da cultura. A luta pela escola, na verdade, fez parte da confrontação entre os interesses dos trabalhadores, que era o proletariado, e dos donos do capital, que era a burguesia. Eu vou falar um pouco sobre a escola unitária no pensamento de Antônio Gramsci. Primeiro, para nós falarmos sobre o contexto político de Gramsci, nós vamos sempre nos atrelar a um contexto pedagógico. Por quê? Porque Gramsci acreditava que era através da escola que nós poderíamos nos elevar, tanto culturalmente quanto moralmente. Aqui nós vamos focar em dois trechos. O primeiro é para a investigação do princípio educativo. Aqui Gramsci vai fazer uma crítica à reforma da educação que estava acontecendo na Itália. Por quê? Ele, de certa forma, concordava com o antigo regime, já que ele via a escola como uma espécie de limbo, que ela era colocada em uma espécie de limbo. Aqui, ele vai dizer que a reforma atingia o caráter unitário da escola, porque ela deixava de ser comum e única e passava a ser separada, tanto a formação intelectual humanista geral, quanto a formação profissional. Ou seja, estava havendo uma expansão da escola profissionalizante, ou seja, da escola que fazia essa separação. Ele dizia que isso era uma forma imediatista de sujeitar a socialização das crianças e dos jovens à formação do homem, à lógica da produção e à lógica do capitalismo, ou seja, que o resultado seriam mais sociedades capitalistas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o último texto dele, que também é uma crítica. Porém, essa crítica se volta mais à expansão da profissionalização do ensino. Ela dizia que essa expansão ela era uma expansão elitista, social elitista e discriminadora, porque ele apoiava bastante uma escola única, inicial, de cultura geral, humanista e formatista. O que Antônio Gramsci quer dizer com tudo isso é que, de certa forma, nós teríamos que nos revoltar, não pelo uso da força, mas pelo uso da razão. Nós teríamos que abrir os olhos para a nossa situação atual da sociedade. O que ele queria com isso não era só formar profissionais capacitados para ser diretores, ele queria formar cidadãos. Oi gente, meu nome é Tátila e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 8 do nosso livro que a gente está apresentando, que é o pensamento elitista sobre a escola Gentile e sua reforma. Então, Gramsci faz a crítica à reforma Gentile porque ela trazia a profissionalização precocemente para a escola elementar média, contrariando o princípio da escola comum, da escola unitária, que no caso seria a escola que a gente tem, que a gente convive atualmente. E Gramsci diz que, apesar do Estado não ético e não educador, como foi o Estado fascista, conseguiu produzir uma poderosa adesão conformista em relação à reforma. E mais na frente, Gentile diz qual é o homem que deveria ser formado, qual é o homem que a sociedade deveria formar. Vou ler para vocês. O homem não é um animal bípede e implume que sempre temos sobre os nossos olhos, nem chega a converter-se em homem quando se transforma no automato que, introduzido em uma determinada engrenagem social e hierárquica, cumpre mais ou menos mecanicamente sua missão para assegurar a ele e a seus filhos uma vida opaca. A este animal não importará jamais o destino de Prometeu, nem o destino do homem. Para ele, nem o grego nem a filosofia servirão de nada, nem uma delicadeza do espírito perturbará sua digestão. Mas esta não é a humanidade, ou pelo menos não é essa a humanidade que desejamos falar. O nosso homem é o homem que tem aquilo que se chama uma consciência. É o homem, diga-se melhor, das classes dirigentes.
sem qual sequer é possível o outro homem das boas digestões, porque até as boas digestões precisam do apoio da sociedade, e a sociedade não é concebível sem classes dirigentes, sem homens que pensem por si e pelos outros. É neste homem que creio, pensam todos os que exigem da escola que seja para a vida, sim, para a vida do homem, da consciência humana. Ou seja, ele diz que para sermos totalmente homem, em geral, era necessário termos uma consciência, porque era através da consciência que a gente conseguiria viver melhor em sociedade. E esse não é um discurso, esse é um discurso de classe explícito, sem qualquer compromisso com a tradição burguesa liberal e igualitária. E ele diz também que era necessário impedir o acesso das massas à cultura, reservando-lhe, porém, o ensino à religião. Gentili acreditava que para formar um povo verdadeiramente grande e uma nação verdadeiramente forte, era necessário que fôssemos ensinados a religião. E como estamos falando da Itália, ele introduziu na Itália a religião católica. Ele acreditava que deveríamos ensinar a religião católica para as crianças, para que, quando elas pudessem se tornar adultas, elas conseguissem uma forma de resolver a fase pueril do ensino religioso, através da crítica e do pensamento. Mas a gente sabia também que a religião católica que ele próprio introduziu na Itália era uma forma de pensamento subalterno, mas que exigia também que as massas que passassem pela escola tivessem suas culturas impregnadas, que suas culturas não fossem retiradas de si, mas que se mantessem. E Gramsci caracterizava a noção de mundo religiosa como uma das principais formas de alcançarmos o senso comum, uma das principais que é fundamental para alcançarmos o nosso senso comum. Mas ele acreditava que a reforma Gentili era profundamente antidemocrática. Ele não via a reforma Gentili como uma forma boa para colocar nas nossas escolas, mas que era antidemocrática. E ele não via como uma reforma que fosse totalmente boa para as escolas. Bom, gente, eu também fiquei com o capítulo 9, que é a escola e a introdução dos cidadãos na vida estatal e na sociedade civil, direitos e deveres. O capítulo 9 ele fala sobre o papel da escola, que a escola é fundamental na formulação geral para elevar as massas do senso comum ao pensamento filosófico, né, à consciência filosófica. Então, a escola tem um papel fundamental para fazer isso. O capítulo 9 também fala da superação que essa escola tem que ter, né? Que fazer com que os subalternos, alunos, enfim, superem o marcado pelas concepções como a religião, as concepções da época, né? Como a religião, o folclore, como o autor coloca. Então, a todo instante, Gramsci, ele fala isso, que é necessário que a escola, né, faça com que o indivíduo supere essas marcas, para assim começar a ter uma consciência filosófica e assim conseguir pensar por si só, por si próprio, sem ser alienado. Então, a missão da escola é exatamente essa, proporcionar ao indivíduo, né, às classes subalternas, a visão de um novo mundo, onde ele possa pensar por si próprio. E Gramsci deixa bem claro a sua preocupação e contribuição, né, para a escola superar esse folclore, essa alienação. E tem o capítulo 10 também, que é apenas um vocábulo crítico que fala alguns pontos importantes da obra.